Olá, família salesiana, como vocês estão? Hoje aqui para o nosso talk show, eu estou com as ex-alunas Eduarda, Madu e Gabriela. Elas são as criadoras e responsáveis pelo perfil do Instagram Cartas Colégio Salesiano Santa Rosa. Tudo bem, meninas? Tudo sim. Então vamos lá, eu quero saber de vocês como que surgiu a ideia de criar um Instagram. Bom, oi família salesiana. O que a gente gostaria de dizer mais sobre a origem da página em si é que a ideia começou bem abstrata e bem vaga assim antes da pandemia. A gente só tinha um pensamento mais ou menos de vamos fazer um perfil que espalhe um pouco de amor e que junte os alunos com os professores e com a história da escola. Só que aí no início do ano, né, terceiro ano, a gente com medo de Enem, medo dos simulados, a gente acabou deixando a ideia de lado. Aí chegou maio, um pouco antes da festa junina, né, que é um dos eventos mais populares da escola, que a gente sente mais falta. A gente lembrou, poxa, não vai ter o Correio do Amor, não vai ter a prisão, não vai ter aqueles eventos todos. Aí a gente lembrou da nossa ideia inicial, então a gente pensou, por que a gente não junta aqueles perfis de fofoca antigos que existiam, que falava tão mal das pessoas e junta com o Correio do Amor e cria isso que pudesse juntar os alunos com a história da escola. Aí a gente acabou criando, inclusive o primeiro post nosso foi com regras, falando que não podiam palavrões, não podia xingar o amigo, não podia xingar o professor. A gente tirou várias postagens por conta disso, inclusive, era uma política bem rígida nossa, para que tivesse esse respeito. E não é à toa que a ideia surgiu com o Correio do Amor, que o nosso primeiro projeto foi de Dia dos Namorados. As ideias foram crescendo ao decorrer do tempo e a gente descobriu que dava para recriar os eventos que a gente teria na escola, que infelizmente não tivemos no nosso último ano, no espaço virtual. Então, os nossos próximos projetos a gente foi criando o aniversário da escola, que a gente sempre tinha uma festa aqui, um recreio festivo. A gente recriou o Dia dos Professores, recriou o aniversário de Dom Bosco e com isso a gente foi apresentando a história da escola, inclusive, para muitos alunos que estudam aqui há tanto tempo e não sabem nada, basicamente. Então, acho que a origem se resume a isso. E eu sei que vocês são as responsáveis, mas também tem outras duas alunas que também fazem parte da equipe, não é isso? Sim, somos nós, né? Eduarda, Madu e eu, Gabriela, e as alunas Sabrina e Nicole, que eram junto com a gente do terceiro ano B também. Não puderam vir por causa do Covid. E qual mensagem vocês pretendiam passar para os seus colegas? Primeiramente, como a Gabi falou, tudo originou por causa dessa corrente de meio que carinho, de proximidade que surgiu depois da pandemia, que a gente não tinha essa ligação mais, a gente não se via mais todo dia na escola, a gente não se falava muito com tanta frequência como a gente falava, a gente não escutava palavras positivas, só negativa quando a gente ligava a televisão, quando a gente lia o jornal ou entrava na internet. Então a gente quis juntar útil ao agradável, colocando ali a internet, um meio social que só tinha coisas negativas, notícias negativas sobre o que a gente estava vivendo, sem perspectiva nenhuma. E a gente quis juntar isso, colocar pessoas que a gente já conhecia para mandar mensagens para a gente, para outras pessoas, entre alunos, entre professores. A gente também sabia que muitos professores estavam se sentindo... porque assim, a profissão de professor é uma profissão muito difícil em diversos termos, e eu sei bem como é isso, e eu achava que eles poderiam estar desamparados também, a gente pensava isso, que eles poderiam estar desamparados, sem os alunos, naquela perspectiva que eles nunca tinham visto antes, de estar online, de estar sem o contato da sala de aula. Então a gente queria mostrar que a gente se importava com eles, que a gente sentia carinho, que a gente estava mandando energias positivas para eles. Então a gente quis juntar tudo isso, toda a equipe dos salesianos, tanto funcionários, a gente também teve mensagens para Jairo, para Celestino, entre vários outros funcionários. A gente queria mesmo unir todo mundo, desde professor, aluno a funcionário. E a gente ficou muito feliz que isso deu certo, mas em princípio mesmo era isso, trazer carinho e união para todo mundo. E vocês esperavam tanto engajamento assim dos colegas? Com toda certeza não. Acho que no começo a página, ela não começou com o objetivo de ter número, de ter assim um alcance grande, muita gente participando. O começo foi justamente para em quem chegar, que a pessoa pudesse sentir o amor que a gente estava querendo passar para as pessoas. Mas felizmente, com vários projetos para aumentar o engajamento, aumentando o número de 550 seguidores, os stories costumam ter visualização de 300, o que é um número ótimo.
se você for comparar. Então, aos poucos, com os jogos que a gente foi criando, com os templates todos bonitinhos, para aumentar a participação das pessoas, o engajamento foi aumentando, o alcance também. E aí as pessoas começaram a participar mais. A gente percebeu que as brincadeiras escritas, quando era alguma caixa de texto, não dava tanto engajamento, que a pessoa tinha que digitar e dava mais preguiça. Então começou todos os projetos para fotos antigas de professores e quem é essa pessoa. Esses joguinhos assim menores que começaram a fazer o pessoal começar a gostar mais da página, querer participar. Se tornou muito mais divertido tanto para a gente criar tudo isso, quanto para as pessoas que estavam recebendo. Então, com toda certeza não, mas foi muito boa a resposta que a gente teve. E agora eu quero fazer uma pergunta individual para cada uma de vocês, que é o que o Salesiano Santa Rosa representa para vocês individualmente? Bom, eu estudei no Salesiano desde 2014, né? Terminei ano passado, e eu passava mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. Foi aqui que eu conheci as pessoas mais importantes da minha vida, e eu digo isso sem medo, as pessoas com quem eu falo quando eu preciso, que me ajudam sempre quando eu preciso, que inclusive mesmo depois de eu ter saído da escola, professores que ainda mantêm contato comigo, que estão sempre do meu lado. Então, para mim, isso representa uma família. Tipo, não importa a distância que a gente esteja, se a gente saiu, se a gente ainda é aluno, eles estão sempre do nosso lado. Então, para mim, se for resumir numa palavra assim, o Salesiano representa a família. Para mim, eu também estou aqui desde 2014, desde o 6º ano. Então, eu passei por diversas fases aqui e todas elas foram as fases principais, né, da minha vida. Acho que como a maioria, porque a escola é um marco assim, da nossa adolescência, a gente passa por muitas fases, por muitos momentos. E aqui eu passei, assim como muitos bons, a gente também teve momentos ruins, isso transforma a gente em pessoas melhores. E eu só tenho memórias, graças a Deus eu tenho memórias mais positivas do que negativas. E fiz muitas amizades, tanto que a gente está aqui hoje, uma das melhores pessoas que eu já conheci aqui na escola. Professores também que me marcaram muito, demais, assim, em termos de encorajar a gente. Eles chegavam, eles faziam o nosso dia. Às vezes a gente estava num dia muito ruim, né, que a gente acordava muito cedo, ou então o dia anterior não tinha sido muito bom, ou era um dia de prova. Eles chegavam, eles faziam a gente se sentir melhor, se sentir mais calmo. E senti importante também. Eu me senti muito importante aqui na escola. Em diversos momentos, eu passei por muitas Olimpíadas também. Essas Olimpíadas eram finais de semana, então tinha muito aquela conexão ali com as pessoas, estar um dia mais improdutivo, mas que a gente ia estar juntos de alguma forma. Então, a escola me representa muito isso. Fases de mudanças muito positivas e que eu vou carregar para sempre comigo. Foi um ambiente que simbolizou casa. Eu passava mais tempo aqui do que em casa normalmente. Eu chegava aqui 7 da manhã e ficava até a escola fechar quando eu podia, estudando na biblioteca. Era um ambiente que sempre me deixou muito confortável. Eu não entrei tão cedo quanto as garotas. Eu entrei no 9º ano, então eu passei a parte mais importante da minha vida acadêmica aqui, que foi o 9º e o ensino médio. Me ajudou a ter uma formação maravilhosa para o Enem, graças aos professores. Não só de forma acadêmica, com os conteúdos, que eles são muito, muito bons em explicar, mas com esse conforto que a Madu acabou falando, os professores eles criaram um vínculo de amizade com a gente, de deixar a gente confortável em sala de aula, para falar o que a gente pensa. Então, com toda certeza, para mim, a palavra que define a minha jornada aqui é casa, sem sombra de dúvida. E o que vocês mais gostavam na nossa escola? Eu sou suspeita de falar, é muito difícil de escolher uma coisa só. Mas eu sempre fui atleta da escola, eu jogava futebol, bem no início eu jogava basquete. Então a coisa que eu mais gostava, com certeza, eram os treinos e as competições. Mas eu também não posso deixar de lado o fato da equipe de professores daqui ser uma equipe mega cotada, que eu duvido que em algum outro lugar não desejasse ter eles. Então eu coloco que as coisas que eu mais gosto é o esporte e os professores. Bom, é difícil porque 6 anos assim, né, praticamente, em uma escola é muito tempo. E desde o começo tem coisas que não existem mais na escola e tem coisas que mudaram, atualizaram. Então, o que eu gostava muito quando eu era mais nova, eu entrei aqui com 11, 12 anos,
e saí com 18. Então eu vi muita coisa e ao mesmo tempo elas ficam mais na memória do que uma coisa assim visual, sabe? Mas coisas pequenas que eu lembro de estar vindo para a escola, eu gostava desse caminho porque, mas de verdade, sair de casa e ir para a escola era um momento muito importante para mim, por mais simples que seja. Vir para a escola, ouvir uma música enquanto vem, aí eu chego aqui, eu chego na sala de aula, quer dizer, eu passo pela escada, aí eu vejo pessoas, aí tinha um quadro em frente à escada em que a gente via às vezes resultado de Olimpíada, algumas informações. Essas pequenas coisas assim eram o que importavam assim para mim. Eu chegava na sala, eu via as minhas amigas, aí eu via o professor que eu gostava, estava recebendo uma matéria que eu gostava. E eu sempre gostei muito mais de humanas, então sempre que tinha aula de redação ou de português, eu ficava animada. Então essas pequenas coisas assim era o que eu mais gostava. E também passeios eu gostava demais, assim, porque era um outro momento que a gente tinha mais com os professores. O basquete também eu fiz desde o começo, e aí teve um momento que eu parei, mas eu fiz vôlei também. Essa parte, eu também fiz atletismo, então essas partes do esporte também foram muito importantes. E eu sinto falta. Para mim foram os funcionários, não consigo falar outra coisa além disso. Eu criei um vínculo muito especial com a maior parte dos professores, com a Kátia, que é a supervisora do ensino médio, com pessoa da secretaria, que eu ia para lá às vezes fazer uma coisa, eles gravavam o meu nome, me tratavam sempre de uma forma maravilhosa. Então eu criei um vínculo que vai muito além da escola com alguns professores. Essa amizade que eles faziam questão de ter com a gente, eu não consigo responder outra coisa além dos funcionários daqui, que são perfeitamente humanizados. Eles não tratam a gente como simplesmente um número de alunos, sempre trata como pessoa, como alguém que merece carinho. Então tudo que eles davam pra gente, a gente acabou retribuindo de certa forma. Tiveram tantos professores que se preocupavam com a nossa saúde mental, que antes de começar a aula queria conversar com a gente, ver se a gente estava confortável, se a gente estava bem. Tantas coisinhas assim pequenininhas que fizeram... conversas no corredor, às vezes a gente parava, conversava, batia um papo legal. Quando a gente não estava bem, eles paravam a aula para conversar com a gente. Isso sempre simbolizou muito, porque a escola, ela vai muito além de só jogar matéria. Sim. A escola é a nossa segunda casa e eles fizeram jus a esse papel. Sim. E na opinião de vocês, qual foi a influência mais importante que o Salesiano Santa Rosa teve na formação de vocês? Eu acho que a influência mais importante foi tudo. Eu sempre estudei aqui, nunca fiz cursos por fora nem nada. Então tudo que eu fui capaz de fazer em todas as Olimpíadas internas, né, que eu tive bons resultados, nas externas, nos 3 anos de Enem como treineira e dessa vez para valer, na UERJ, enfim, todas as provas, todo o desempenho bom que eu tive dependeu da formação da escola. Mas, para mim, quando eu digo formação, não é necessariamente só acadêmica, é formação pessoal também. Eu noto muita diferença, não só em mim, mas nos meus colegas também, desde que a gente entrou até o nosso último dia de aula. A gente amadureceu muito, a gente criou muitos vínculos. Então, a formação da escola não foi só acadêmica para bons resultados, mas também foi uma formação pessoal muito importante. Porque, como a gente falou agora há pouco, eles tratam a gente realmente como pessoas, com muito carinho. Então é meio difícil não carregar marcas de professores, marcas de funcionários que acabam acrescentando no nosso caráter. Eu sempre falo para eles, quando eu tenho oportunidade, que se quando eu crescer eu me tornar 1/3 do que eles são, eu já vou ficar feliz. Então acho que isso pesa muito na formação que a gente teve. Sim. Eu acho que a escola, ela, além, como o Eduardo falou, além de apenas ensinar matéria, eles ensinam a gente, isso no geral, em todas as escolas e toda essa rede, né? Que as relações pessoais e interpessoais, elas são muito importantes nesse período. E eu sou uma pessoa muito tímida. Às vezes eu não consigo falar muito em público, mas a escola, em diversos momentos, me fez perder esse medo, ter coragem de falar e de falar o que eu penso. Em vários momentos, assim, até em aulas de sociologia, por exemplo, que a gente tinha tipo júris simulados, que a gente era colocada ali para falar, independente de nota ou não. Era um momento que pode ter sido assim, num momento pode ter sido por nota, mas na vida da gente vai ser uma coisa muito importante. E principalmente na nossa vida profissional,
essa desenvoltura, essa coisa de falar, de estar entre pessoas diferentes, de você aceitar as diferenças. E na nossa sala, assim, quando você vive na sua casa, você é uma pessoa e você convive com seus pais, com a sua família, seus irmãos, são pessoas parecidas com você. E quando a gente sai de casa, a gente se depara com muitas pessoas diferentes, de pessoas com famílias, histórias e vidas diferentes, pessoas que não tiveram um dia bom e que você pode ser a única pessoa que possa fazer o dia dela positivo, bom, com coisas que possam mudar o dia dela. Então essas relações, assim, de ter coragem de chegar aqui e falar, essas coisas eu vou carregar para mim, sim. E foram momentos muito importantes e que eu vou com certeza reproduzir no futuro. E principalmente também os professores que trouxeram essa desenvoltura pra gente, que ensinaram, que deram coragem. E é basicamente isso. Então, assim, nessa relação entre pessoas, eu acho que a gente amadureceu muito. No começo, principalmente, quando eu era mais nova, eu era uma pessoa que eu preferia ficar atrás das cortinas do que ficar na frente. Então, quando o tempo passou, eu fui preferindo ficar mais à frente, porque eu tinha opiniões, e eu sou uma pessoa que tem opiniões muito fortes, então eu gosto de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a vergonha. E aí a escola, com trabalhos e entre outras coisas simples e pequenas, fez com que eu tivesse mais coragem de chegar aqui na frente, falar, e de conversar com as pessoas e ser mais simpática. Então, isso foi bem positivo. Para mim, foi me sentir um pouco mais confortável em sair da minha zona de conforto. Traz um pouco do que a Madu falou, mas em um aspecto diferente, que foi muito por conta das Olimpíadas externas que tem aqui. No começo, eu só fazia as Olimpíadas que me interessavam, que era de física, de astronomia, da área que eu tinha interesse para seguir na faculdade. Mas depois de um tempo, percebi que não tem uma obrigação de fazer, a gente escolhe estar aqui no sábado para fazer essa Olimpíada. E é uma coisa importante porque não vale nota nenhuma. Então a gente faz só por experiência própria mesmo. Eu comecei a me sentir mais confortável para fazer as Olimpíadas de Filosofia, de História, essas áreas que eu nunca me senti segura. Então eu comecei a sair um pouco da minha área de conforto, ou nas aulas de Sociologia, que a gente tinha debate, nas aulas de Português. Eu comecei a me sentir um pouco mais confortável em não falar só nas horas que eu tinha propriedade, nas áreas que eu sabia 100% do que eu estava falando, e começar a tentar me arriscar um pouco mais a pesquisar outras áreas, a falar sobre assuntos que eu não tinha conversado antes. Então, fugir da minha zona de conforto foi extremamente importante para mim. Bom, a gente sabe que através do Cartas vocês acabam tendo uma proximidade muito grande com a escola. Mas o que vocês mais sentem falta da convivência aqui? Acho que a minha maior saudade, sem dúvida, vai ser a equipe de professores, porque a gente está sempre olhando a rede social dos amigos mais novos, aí a gente vê em stories do Instagram, em status do WhatsApp, várias postagens deles em aula, aí você olha e tá assim, nossa, eu podia estar tendo aula com esse professor agora, que saudade dele fazendo isso, que saudade daquele outro fazendo aquilo. Aí bate aquele aperto no coração de saber que você não está mais lá tendo aula com aquele professor. Mas ao mesmo tempo dá um conforto também, porque como elas disseram, como eu disse também, muitos deles mantêm contato com a gente, então, apesar desse contato, realmente é a minha maior saudade, junto com o esporte, que como não tivemos o ano anterior, basicamente, eu fiquei sem jogar por um ano. Então, acho que essas duas coisas, além de ser as que eu mais gosto, que eu respondi na outra pergunta, também são as coisas que mais me dão saudade. Eu acho que professores, sem dúvida, os funcionários, seu Jairo, Celestino, eles me conhecem desde que eu era bem pequena mesmo. E desde que eu cheguei aqui na escola eu era um bichinho. Aí eu fui assim, crescendo, amadurecendo. E nesse período, como eu já disse, que a gente passou por muitas coisas, a gente conheceu muitas coisas. E a gente sempre teve aquele pensamento de ter um momento nosso, até quando a gente se formasse mesmo, que querendo ou não, é uma coisa que eu sentiria falta. E esses momentos a gente infelizmente não pôde ter, mas toda a relação entre professores, entre funcionários, eu também vou sentir muita falta de ir na biblioteca, alugar um livro, ou então alugar um filme, porque lá no início a gente podia pegar filme emprestado da escola ou assistir aqui.
E essa dinâmica também era muito legal. E era uma coisa que eu não tinha na minha antiga escola, por exemplo. E que aí quando a gente chegou aqui, teve muitas coisas novas e diferentes. Mas eu vou sentir falta disso, dessa dinâmica entre professores, entre alunos, entre funcionários. Recreio, né, intervalo, quando a gente descia, ouvia música pelo recreio e ficava sentada, às vezes na escada, conversando, batendo um papo, vendo os outros jogarem, ou mesmo a gente jogar. Na parte da tarde, a gente jogava, às vezes, vôlei. Esses pequenos momentos a gente ria muito, então os momentos vão ficar com certeza marcados e eu sinto muita falta disso até hoje. Para mim, o que eu mais sinto falta é da rotina em si, a rotina que a escola me proporcionava, de poder chegar aqui de manhã e depois da aula, mesmo assim ser acolhida, de ter o veste salê com os professores para tirar dúvida, ter a monitoria que tinha outros alunos para explicar a matéria, ter a biblioteca para ficar estudando quando eu queria passar um tempo a mais, porque eu sei que em casa eu não ia ser tão produtiva assim, então quando eu podia, eu ia para o veste salê, eu ia para a biblioteca e tentava estudar o máximo possível. Essa rotina que a escola me proporcionava, de ficar aqui o tempo que eu conseguisse, eu sinto muita falta disso, em falar pela quantidade de atividade extracurricular que tem. Então, sem sombra de dúvida para mim, é a rotina, essa questão de acordar a tal hora, vir para cá, ver os mesmos professores e poder ficar a tarde inteira fazendo o que eu mais gostava aqui, conversando com os professores, nem sempre estudando, mas quando eu podia, quando Kátia estava livre, ela me acolhia na sala dela, então eu sinto muita, muita falta desse acolhimento. As conversas informais, né? Sim. É muito difícil escolher uma coisa só, né? Porque tantos anos aqui, a gente, em cada espacinho dessa escola, tem uma história diferente. Que mostra como que a educação do salesiano, tipo, realmente interfere muito na gente. Então, se você pegar o espacinho mais isolado da escola, um cantinho que seja, ele vai ter alguma história pra gente. Eu, por exemplo, todo mundo que me conhece sabe que eu tinha mania de ficar num certo banquinho do lado da sala dos professores. Sim. Aquele banquinho tem história pra mim, com certeza tem pra elas. Então, cada espacinho tem uma história que, mesmo não vindo à mente assim tão rápido, deixa saudade. Sim. Sim. Com certeza. Meninas, então para finalizar, eu queria que vocês dessem um conselho para os nossos alunos. Difícil. Falando por mim mesmo, eu sempre fui uma aluna que participei muito de todas as coisas. Festival de música, Olimpíadas internas, Olimpíadas externas, talent show, esporte, monitoria. Tudo que tinha eu tentava ao máximo participar, porque eu sabia que futuramente eu ia me arrepender. Porque assim, querendo ou não, a faculdade é claro que tem seus eventos, mas não é igual a escola, não é igual uma escola que você cria tanto vínculo assim. Então, se for para dar um conselho, eu dou para participar de tudo, ao mesmo tempo prestar atenção nas aulas, é claro, né? Não deixar o estudo de lado, mas participar de tudo que vocês tiverem oportunidade de participar, porque eu tenho certeza que depois vocês vão sentir falta de algo que vocês não fizeram, e isso é muito ruim. É melhor você participar e se arrepender. Eu diria que, como a Gabi disse, façam tudo o que vocês puderem aqui. Vivam no máximo. Aproveitem os professores, aproveitem a sala de estudos, porque esses momentos eles voam, eles passam rápido. Eu sei que no momento que a gente está vivendo agora de pandemia e de incerteza e de não tem aula presencial, online, é difícil a gente aproveitar tudo, mas eu diria que se você está na aula online, acorda, levanta da cama, senta e faz aula ali, porque o professor também está passando por um momento difícil, é difícil estar ali na frente e dando essa aula para você, e acordando cedo. Então invista em você, invista no seu futuro. Isso pode parecer muito clichê, mas isso tudo passa muito rápido e a gente vai sentir falta. E esse momento não volta. E a gente está aqui como prova disso, porque a gente não teve um último ano e a gente sente falta de coisas que a gente não viveu. A gente sente falta porque, provavelmente, eu e Gabi aqui, né, a gente vive daqui desde o 6º ano e a gente viu muita coisa. A gente viu o dia a dia das pessoas por muitos anos e a gente não pôde ter. Então, viva isso se vocês puderem. E é isso, viva ao máximo. Para mim, aproveitar cada oportunidade que a escola dá. Tem muita Olimpíada, tem muito tempo de monitoria. Cada detalhezinho assim, por mais que pareça pequeno, por mais que pareça que é uma coisa que semana que vem você pode fazer, aproveita e faz tudo o mais rápido possível, porque a equipe
é altamente qualificada para dar esse apoio para a gente. Então, se você puder aproveitar cada oportunidade que você tiver de crescer academicamente, melhor. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, Obrigada pelo a vocês. carinho que vocês têm pela nossa escola, principalmente pelo Instagram lá do Cartas. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau!